Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um simulado de matemática de nível fundamental que chega aqui ao nosso canal. Neste vídeo, iremos resolver juntos, eu e você aí do outro lado, 5 questões envolvendo razão e proporção. São questões que estão em um nível satisfatório, tá? Nem são tão fáceis, nem tão difíceis, mas são perfeitas para a nossa prática, para aperfeiçoarmos e superarmos os desafios relacionados a esse conteúdo. São questões que servem também perfeitamente para você que está iniciando seus estudos para um cargo, por exemplo, de nível médio. São questões prazerosas que a gente vai resolver, que eu espero que você acerte a maioria ou acerte todas, e quando não acertar, que tenha a capacidade de entender o caminho que você vai seguir. Então vamos lá, questão com a banca objetiva. Em certa palestra, havia um total de 490 participantes. Então a gente vai já vai lendo, né? A gente já lê e já pega as informações do enunciado. Vamos lá, o total de participantes, segundo a nossa leitura, é de 490. Sabe-se que 2/7 dos participantes são engenheiros. Então, essa fração aqui, citada no enunciado, representa os engenheiros presentes nessa palestra, que tem 490 participantes. Sendo assim, ao todo, quantos participantes não são engenheiros? Então, a questão nos oferece a porcentagem, a fração, na verdade, dos engenheiros presentes, mas a questão quer os que não são engenheiros, a quantidade de não engenheiros. Eu tenho 2 caminhos a seguir, vou seguir um dos caminhos, tá? O importante é que você chegue ao mesmo resultado que a gente vai chegar aqui. Então vamos lá. Eu não tenho a fração dos que não são engenheiros, só que eu tenho a fração que representa os engenheiros. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou descobrir dos 490 quanto equivale 2/7, né? Que representa os engenheiros. O que eu faço então? A gente vai multiplicar 490 vezes 2. Você vai fazer a continha aí, eu não vou fazer aqui, senão a aula vai ficar muito longa. E você vai encontrar 980. Ok? 980. Ó, 490 vezes 2, 980. Agora você vai dividir pelo denominador a fração, que é 7. 980 dividido por 7, se você fez tudo certinho aí, é igual a 140. Aí, professor, não tem alternativa 140. Por que que não tem? Porque 140 são 2/7, que representa os engenheiros. Só que eu quero aos que não são engenheiros. E aí, professor, o que é que eu faço? Vamos lá. Se eu tenho 490 pessoas que participam da palestra, e eu sei que 140 são engenheiros, logicamente, todo o restante não é engenheiro. Então, vou descobrir a diferença. Vou subtrair 0 menos 0 é 0, 9 menos 4 é 5, e 4 menos 1 é 3. Então, 350 representa os que não são engenheiros. Então, a gente já identifica o nosso gabarito aqui na letra C. Então, a gente descarta a letra A, letra B e letra D e gabarita aqui na letra C. Então, esse é, na verdade, um dos caminhos possíveis de serem seguidos para a correta resolução da nossa primeira questão. Se você seguiu um outro caminho, fez de uma maneira diferente, mas chegou ao mesmo resultado, siga firme, tá? O importante é a chegada. Vamos lá, questão 1 resolvida, espero que superada e entendida por você. Vamos à questão 2. Já lendo e já registrando as informações. Bruno tem uma dívida, olha aí, dívida, então a gente já vai colocar aqui dívida aqui como uma das variáveis da questão, de R$500 a pagar, ok? Então a dívida é de R$500. Certo dia, ele fez um pagamento referente a 3/4 dessa dívida. Sendo assim, qual o valor que ficou faltando ser pago por Bruno para quitar a dívida? Então vamos lá. Ele pagou 3/4.
Então eu vou fazer de uma outra maneira. Eu vou seguir também um caminho diferente do que eu segui na primeira questão. Vamos imaginar a dívida aqui. Ó. A dívida dividida em 4 partes. Ele pagou 3/4. Ó. 1, 2, 3. 3/4 é o quê? Das 4 partes da dívida, ele pagou 3. Restou o quê para ele pagar? Uma parte. Né? Restou uma parte de 4. Então, o que restou para ele pagar, já que ele já pagou 3/4, restou para ele pagar 1/4. E aí eu vou descobrir quanto equivale 1/4 da dívida total, que é 500. Como é que eu faço, professor? Eu vou simplesmente multiplicar a minha dívida pela fração 1/4. 500 vezes 1, que é igual a 500. Multipliquei pelo de cima, vou dividir pelo de baixo. E 500 dividido por 4. Se você fez tudo certinho, tá? Seguiu o caminho correto da divisão, você encontrou 125, que é o nosso gabarito. Está na tela, letra B. Letra B, né? A gente descarta a letra A, letra C, letra D e fica com a letra B. Ok? Então esse é um dos caminhos que a gente consegue seguir. Posso fazer também o mesmo que eu fiz na questão 1, descobrir 3/4, né, de 500, para descobrir o quanto ele já pagou. Depois eu subtraio de 500 o resultado que eu encontrei de 3/4. Né? Não sei se você entendeu muito bem, mas o importante é que você tenha entendido a resolução que eu fiz aqui. Tá? Não tem segredo, tá? Não tem mistério. É só com calma e com paciência que a gente consegue chegar ao caminho certo. Então, vamos à questão 3. Banca objetiva, mais uma vez. Em uma empresa, a razão entre mulheres e homens, nessa ordem, é de 3/1. Então vamos lá, essa aqui é um pouquinho diferente. Então tem uma razão, mulheres para homens. Tá? Qual a razão? De 3/1. Nessa ordem, não é isso? Ó. Em uma empresa, a razão entre mulheres e homens, nessa ordem, é de 3/1. Então já tem uma fração que representa a razão, né? E razão é fração. É a razão entre homens e mulheres nessa empresa. Se há na empresa 75 mulheres, então o número de homens é igual a quanto? Então vamos lá. Eu sei que, vamos seguir a mesma linha aqui. A gente vai preencher mulheres, está em 3/1. Essa é a razão que o enunciado me oferece. Ela também diz que 75 são mulheres. A gente segue a mesma linha aqui. Tudo aqui é mulher. Qual a quantidade de homens? Simplesmente isso. Eu vou, elaborei esta razão, essas duas frações, e vou multiplicar de maneira cruzada e vou encontrar o meu resultado. Então, vou fazer aqui de maneira mais organizada, né? Lembrando que 3 são as mulheres, 1 são os homens. Então, eu tenho 3 vezes x, que é 3x, 75 vezes 1, que é 75. X é igual a 75 dividido por 3. Se você dividiu tudo corretamente, você encontrou 25, ou seja, o número de homens na empresa é 25. Gabarito, letra D. Então, vamos lá. Para mais uma questão, a penúltima, com a banca Fundatec. Em uma reunião de pais e professores, a diretora contou 78 pessoas presentes. Então, total de pessoas aqui, 78. Vamos lá guardar esse valorzinho aqui de 78. Nessa contagem, a diretora observou que 1/3 dos presentes eram crianças que acompanhavam os pais. O número de crianças presentes na reunião era de, então, 1/3 representa a quantidade de crianças nesta reunião. Então, o que é que eu vou fazer, professor? O que é que eu faço? Que caminho eu vou seguir? Vamos lá, questão bem simples, né? Bem didática para a gente também superar. Eu tenho 78. 1/3 são crianças, eu quero saber quantas crianças tem. Eu vou fazer 78 vezes 1, que dá 78, e vou dividir isso tudo por 3. 78 dividido por 3, se você fez tudo certinho, você encontrou 26. 26 aí, letra A, é o nosso gabarito, as demais estão equivocadas, estão erradas. Então vamos lá.
Última questão do nosso simulado de hoje, mais uma com a banca Fundatec. Essa aqui talvez a mais desafiadora do nosso simulado de hoje. Sérgio usou 1/3 de um galão de tinta para pintar a sala e 1/4 do galão de tinta para pintar a cozinha. Se a capacidade de tinta de um galão é de 3,6 litros, quantos litros de tinta sobraram? Então vamos lá. Eu sei que a capacidade total é de 3,6 litros. Ele utilizou 1/3 para pintar a sala. Então a primeira coisa que eu vou descobrir é quanto equivale 1/3 de 3,6. Então a gente faz 3,6 vezes 1, que é 3,6, a gente vai dividir por 3. Então você vai fazer com calma, paciência, dividir 3,6 por 3. Você fez tudo certinho, você encontrou 1,2. Eu só não sei dividir com vírgula, né? Dá um fim na vírgula aí, tá? Apaga ela, divide 36 por 3, que vai dar 12, né? Aí na hora que você obtiver o resultado, você joga a vírgula de volta, tá bom? É só não esquecer de fazer isso. Aí você consegue obter o resultado. Então vou guardar aqui esse valor. Então 1,2 litros ele gastou para pintar a sala. Agora vamos descobrir quanto ele gastou para pintar a cozinha. 3,6, ele gastou 1/4. Então 3,6 vezes 1 é 3,6. Vou dividir isso tudo por 4. Eu posso dividir também 36 por 4. Tá? 36 por 4, se você dividiu aí, você encontrou 9. Só que eu não posso esquecer de uma vírgula, né? Dá 0,9 litros que ele gastou para a cozinha. O que é que eu faço agora, professor? Simplesmente eu vou somar 1,2. Isso. Vamos lá. Um minutinho aqui, né? Deu uma travadinha aqui na caneta, né? Vamos lá, novamente. Ele gastou 1,2 na sala e 0,9 na cozinha. Eu vou somar. Se você fez tudo certinho, se você fez essa adição com números decimais corretamente, você encontrou 2,1. Desculpem aí o atraso, tá? Deu um probleminha aqui na caneta, mas ela já voltou. Aí você vai e diz, professor, não tem 2,1. Lógico que não tem. Porque ele quer saber quantos litros sobraram. Se eu tenho 3,6 e utilizei 2,1, quanto sobrou? Vamos lá. 6 menos 1 é 5. Tenho duas vírgulas, baixo uma. 3 menos 2 é 1. Sobrou 1,5 litros. Gabarito, letra D. Os demais itens você pode descartar. Então, questões resolvidas, né? Deu uma travadinha aqui no final, mas deu tudo certo, tudo ok. Paciência, essas coisas acontecem. Agradeço o seu carinho, não deixe de comentar, dar o seu feedback, que é super importante para o meu trabalho, né? E se ajustando a vocês. Aquele abraço, até o próximo vídeo e valeu!